Queridos, é uma alegria enorme podermos abrir a palavra do Senhor, extrair dela os seus ensinamentos para as nossas vidas, para os nossos corações. É um privilégio estar aqui neste lugar que a igreja confiou ao nosso pastor. E eu quero, em nome dos pastores auxiliares da nossa igreja, os pastores adjuntos, apesar de não ter sido investido desta autorização, mas creio que é algo normal, externar ao pastor Eliezer a nossa palavra de gratidão pela confiança que tem depositado em nós para trabalharmos ao lado dele. Depois nós vamos dar um abraço em nome dos pastores adjuntos da igreja e pastoras, neste dia do pastor 2024. Deus nos permita completarmos muitos aniversários aí pela frente, para a honra e glória do Senhor. Queridos, que privilégio ser pastor. Esse é o título que mais me encanta e, ao mesmo tempo, me deixa sob uma responsabilidade enorme. Há 33 anos temos um sítiozinho aqui em Itaboraí, no 4º distrito, e todos os sitiantes que estão ao meu redor sabem que é o sítio do pastor. Não, é lá perto do sítio do pastor. É uma responsabilidade grande. Estava eu num dia chuvoso, numa rua um tanto escura lá de Bom Sucesso. Daqui a pouquinho eu escuto alguém chamando de dentro de um bar: pastor! Disse: meu pai, essa hora não passo nem muito por esta rua, tudo escuro. Daqui a pouquinho vem lá de dentro um mecânico, e cuja oficina eu cuidava do meu carro, e ali nós conversamos um pouco. Mas uma outra vez eu cheguei no posto de gasolina com o meu carro, o dia estava muito quente, não sei se o trânsito estava meio nervoso também, e eu cheguei naquele posto de gasolina meio nervoso. E o frentista, um senhor já assim, de idade meio avançada, gritou lá: pastor! Eu gelei. Aí ele me atendeu e foi embora. Ah, irmãos, que privilégio. Eu li que Spurgeon, o grande Spurgeon, Charles Spurgeon, foi convidado pela rainha da Inglaterra para ser ministro do reinado lá da Inglaterra. Ele disse: Alteza, eu não posso aceitar esse convite, porque normalmente esses mandatos são de 4 anos ou mais, um pouquinho mais, e vai terminar, mas eu estou trabalhando para o Rei dos Reis, que não tem data. E eu estou trabalhando para o Rei dos Reis, como dizendo assim: eu estou trabalhando para o Rei dos Reis, você é a rainha, mas você tem data de validade. Então, irmãos, que postura, que algo realmente maravilhoso. Hoje eu estou completando meus 51 anos de celebração do Dia do Pastor. Fui consagrado 31 de março, 1º de abril tomei posse, e logo em junho veio o primeiro Dia do Pastor, no ano de 73. E nós estamos em 2024, são 51 anos de celebração do Dia do Pastor. E eu postei um vídeo no Facebook de uma entrevista do pastor Fanini com o pastor Davi Gomes. Está aí pela internet.
E o pastor Fanini perguntou assim para o pastor Davi Gomes. Talvez os irmãos queridos lá de Goiás se lembrem deste nome, Davi Gomes, programa pelo rádio, por todo esse Brasil. Pastor Davi Gomes, como é que o senhor, com 42 anos de rádio, o senhor não é rico? Porque vocês sabem, todos que esses evangelistas que estão aí na televisão, por aí, todos eles estão ricos. Aí o pastor Davi Gomes disse: eu sou um homem rico, eu sou pai de 6 filhos, e sem receber um grande salário como pastor, todos eles estão formados. A minha filha, Sofia, trabalha num seminário dos Estados Unidos. A minha filha, Beth Caçula, é médica. O meu outro filho é engenheiro, a outra trabalha no Banco do Brasil. Todos eles estão formados. Meus netos. Essa é a minha riqueza. Que extraordinário, irmãos, que maravilha, minha riqueza. Todos nós sabemos que se alguém quer enriquecer, não deve entrar por esse caminho do pastoreio. Vai ser gerente de banco, vai trabalhar com finanças, vai vender ouro, vai vender carro, vai fazer outras coisas. Vai fazer outras coisas. Mas é realmente um mistério o que Deus faz na vida dos pastores que são realmente chamados para serem pastores. E falando em chamado, há 2 tipos de chamado. Há aquela chamada tipo de Jeremias, que tinha convicção. Deus falou para ele: antes de você nascer, você era um feto ainda, eu já tinha te escolhido para ser profeta às nações. O apóstolo Paulo tinha a compreensão de que ele foi escolhido antes dele ter nascido. E quando o apóstolo Paulo botou os olhos naquela expressão de Isaías, de que ele teria luz para os gentios, eu entendo que luz para os gentios é Jesus Cristo, mas Paulo também foi luz para os gentios. Ele tinha a compreensão de que Deus o havia escolhido para aquela missão. Mas também eu entendo que Deus, Ele confirma voluntários. Eu, quando me converti, 15 anos, via meu pastorzão lá dirigindo, um homem de boa altura, boa gesticulação, igual o nosso pastor, puxava os hinos da congregação, e eu sentadinho no meu banco, ficava só observando. Quando ele celebrava a ceia, a sua gesticulação, eu só ficava olhando. E ele me inspirou a ser pastor. E eu sei que na nossa igreja, Deus tem usado o nosso pastor também para inspirar outros jovens e jovens para o serviço do ministério. Porque ministério é uma palavra muito bonita, mas nada mais é do que serviço. O que é um ministro do trabalho? É alguém que presta ao governo um serviço na pasta do trabalho. Quem é que é ministro do planejamento? Aquele que presta um serviço ao governo na pasta do planejamento. E assim vão para essas 40 e tantas pastas que tem por aí. Então, eu, quando me converti, eu gostava da igreja, eu gostava de estar na escola bíblica, gostava de ir para evangelizar na feira. Domingo de manhã é dia de ir para a feira, para evangelizar, 7 horas da manhã na feira para evangelizar, com um microfonezinho, e aqui do lado aquele aparelhinho com 8 pilhas, e para a gente poder falar, alcançar mais pessoas. E a minha grande luta, porque eu gostava das coisas do reino, mas eu não tinha certeza ainda que Deus me queria. E eu orando, Senhor, eu não preciso ser pastor para te servir. Eu posso ser um diácono na igreja, eu não preciso ser pastor para te servir. Por que eu preciso ter o título de pastor para te servir? E a luta foi, e aí pelo ano de 69, eu tinha 4 anos de convertido, o Senhor me confirmou
A minha oração objetiva: Senhor, Tu me queres ou não no ministério? Senhor, me quer ou não no ministério? Quando o Senhor me deu paz, aí eu entendi que eu não tinha que fazer o científico, eu devia fazer o clássico, que é letras e outras, filosofia e outras coisas estavam mais ligados à minha área. E aí eu fui embora, subi feito um foguete, porque eu sabia o que Deus queria para a minha vida. E vocacionados da igreja, você precisa ter certeza de que Deus disse sim para você. Eu quero você nisso, porque quando vem a tempestade forte, quando o vento venta forte, você vai dizer: Deus, aquela voz que eu ouvi não era de outra pessoa não, era a tua voz. Senhor, dá um jeito, porque o negócio está difícil. E só pode dizer para Deus assim: Senhor, dá um escape, se você tiver certeza de que Deus disse: eu quero você. E Isaías, capítulo 6, está lá, o Senhor dizendo para Isaías: a quem enviarei, e quem é que há de ir por nós? A Trindade presente ali, né? Quem é que há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor disse: vai e fala para esse povo isso. Então eu vejo que a chamada de Isaías foi Deus confirmou algo voluntário do coração dele. Então essa palavra eu acho que pode trazer algum esclarecimento para aqueles que estão querendo ingressar no ministério. Deus vocaciona alguém antes de nascer, desde o ventre, e Deus aceita voluntários. Mas o voluntário tem que ter esta confirmação de que Deus, então tudo bem, você quer fazer, tem a minha aprovação, eu estou vendo o teu desejo realmente de fazer. O meu nome não seria Heraldo, o meu nome seria Luciano, porque o meu pai se chamava Floriano e minha mãe se chamava Luciano. A minha mãe descobriu que tinha um primo que chamava Heraldo, e botou o nome Heraldo. E aí quando você vai lá para o inglês, herald, o que é? Um arauto, um mensageiro, um proclamador. Você vai para o espanhol, herald também, é o mesmo mensageiro. E eu fico pensando: será que Deus permitiu mudar o meu nome para que eu fosse um mensageiro, um pregador, há 60 anos pregando o evangelho, que eu comecei a pregar logo que eu me converti, através da rede de alto-falantes da comunidade. Tinha alto-falante de tudo quanto era rua, o programa entrava lá, 9 horas da manhã, então toda a comunidade escutava o programa, rodava aqueles LPs com as mensagens e a pregação do evangelho. Mas esse negócio de misturar nome pode dar ruim. Por exemplo, o Francisco, se casasse com a Catarina, poderia sair aí um catacisco, né? Aí dá ruim, tem que ter cuidado. Mas, queridos, esse lugar é o lugar da palavra, né? E vamos ao Salmo de hoje. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu estou lendo na versão mais moderna da Sociedade Bíblica do Brasil, a NAA.
e recomendo aos irmãos. Vejam que há uma palavra aqui que é modificada e que realmente é muito boa. O segundo texto, porque queremos que a própria palavra esteja nos abençoando, fala também sobre pastor, e é João 10. Em verdade, lhes digo que não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar. Esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhes pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Versículo 11, eu sou o bom pastor. E, queridos, eu gosto muito do grego, que no grego está assim, eu sou o pastor, o bom. Rokalos, ou kalon. Eu sou o pastor, vírgula, o bom. Amém, irmãos? Amém. Aí o tradutor vem, eu sou o bom pastor. Mas eu já gosto mais, eu sou o pastor, o bom. Porque tem o mal. Eu sou o bom pastor, aqui está, dá a vida pelas ovelhas. No grego está, põe a sua vida pelas ovelhas. Põe a sua vida pelas ovelhas. A melhor tradução não é dar, é põe. Jesus pôs a sua vida pelas ovelhas. Isso tem a ver com a ceia do Senhor, que nós vamos participar daqui a pouquinho. O mercenário, que não é pastor, o assalariado, aquele que trabalha por dinheiro, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, é um assalariado, ele tem hora de ir embora. 18 horas é hora de ir embora. Se as ovelhas estão bem, se não está, ele vai embora, porque foi o combinado. Se tem alguma extraviada, ele não está preocupado com isso, não. Se ele só contou 99, tem um para fora, é problema. Porque se atrasou, problema da ovelha. Eu sou o bom pastor, eu sou o pastor o bom. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Dou a minha vida pelas ovelhas. Eu quero voltar para o Salmo 23 e eu não quero me delongar, porque nós temos ceia ainda. E amanhã vai ser dia de trabalho, não é? Vai ser dia de trabalho. Eu quero destacar umas coisas do Salmo 23. Primeiro, sob o título, cuida de mim. O Senhor cuida de nós provendo. Versículo 1. Nada me faltará. Talvez se algo estiver faltando para você, porque você não está pedindo a Deus, você não está colocando diante de Deus essa necessidade. Você acha que você pode administrar as coisas, e aí dá ruim. Deus, eu estou precisando disso, e o Senhor sabe e tal. Daqui a pouquinho você vê que que acontece algo que você não tem explicação. Então, o bom pastor cuida de nós provendo. Segundo lugar, o pastor cuida de nós fazendo-nos repousar. Irmãos, tem gente tão atribulada, tem tanta gente tão perturbada, que esse pessoal não consegue repousar. Não consegue ter descanso.
Essas pessoas estão sempre pensando, se eu estivesse em Petrópolis, que é bem fresquinho lá, tranquilo, seria bom. Você chega em Petrópolis, o cara está perturbado ainda. Não, não é aqui não, é em Teresópolis, é em Miami, é em Paris. O problema não está no lugar, o problema está dentro da pessoa. Então o Senhor cuida de nós, fazendo-nos repousar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. O Senhor cuida de nós, refrigerando a nossa alma. Está agradável aqui nesse ambiente, não está? E apesar que nós estamos no outono, mas no verão, no verãozão, se não tiver esse sistema aqui de refrigeração, e no dia que estiver ruim, o Jonatas resolve, porque essa é a área dele, doutorado nessa área de fazer gelar mais. O Senhor refrigera a nossa alma. O Senhor vem pelo seu Espírito e traz refrigério para a nossa alma. O Senhor cuida de nós, guiando-nos. Verso 3. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É um hino do cantor cristão que começa assim: Jesus me guia, que prazer, palavras de consolação, em todo o transe em que estiver, me guia sempre a sua mão. Cuida de mim, repreendendo-me. O seu cajado e o seu bordão. O seu bordão é a vara, o seu cajado é a maneira de trazer, restaurar. Eu gosto do que o nosso pastor menciona. Antigamente, nós vendíamos muito na Joerp as caixinhas de promessas. Como vendíamos caixinhas de promessas? Ele é teu refúgio e fortaleza, ele te guiará mansamente, não sei o quê, e vai só gotas de mel. Mas a palavra de Deus tem repreensão. Repreensão. Eu sei que todos os verdadeiros crentes aqui, todos os crentes que já entregaram o coração a Jesus, já foram repreendidos pelo pastor e pelo Espírito Santo que ele mandou. Eu mesmo tenho sido repreendido muitas vezes. Não vou mencionar para não gastarmos tempo. Cuida de mim, consolando-me. Verso 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Consolando-me. E quando a gente pensa em consolação, o versículo 4, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Nós pensamos, vamos para o verbo grego, que é o paracaléu, que vem o paráclito. Consolação vem do paráclito e vem de Jesus também. Mas eu vejo aqui ainda, o Senhor cuida de nós nos honrando. Verso 5, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. O Senhor nos honrando. Aquele que queria ver a gente lá para o fundo, aquele que queria realmente criar uma dificuldade, Deus nos honra diante da cara dele, para ver que o nosso Deus é o Deus grande. E qual é o exemplo da Bíblia? O irmão Mardoqueu, lá no livro de Esther. Havia um camarada chamado Amã, que era um camarada que gostava de levar vantagem em tudo. E ele queria exterminar o povo judeu. E nós conhecemos a história de Esther, a linda história de Esther. E esse Amã queria realmente Mardoqueu, ele não queria ver nenhum Mardoqueu na frente dele. Mas o que Deus fez? Deus fez com que o Mardoqueu tivesse montado num lindo cavalo, e ele puxando aquele cavalo pela avenida principal, lá da Pérsia, que hoje é o Irã. Prepara-nos uma mesa na presença dos meus inimigos. Deus faz isto. Deus faz isto. Mas o Senhor cuida de nós honrando-nos. Prepara-nos uma mesa perante mim.
na presença dos meus inimigos. E nesse ponto do verso 5, o Senhor cuida de nós, afastando o maligno. E aqui eu quero falar para vocês, eu li um livro chamado Nada Me Faltará, do Philip Keller. Philip Keller, americano, foi morar na África do Sul. E ele cuidava de ovelhas, ele tinha rebanhos lá. E ele escreve esse livro, eu acho que está esgotado, mas é um livrão. E ele fala sobre essa questão de unges a minha cabeça com óleo. O que é isso, irmãos? Era feito um preparado de óleo de oliva e linhaça para colocar na cabeça das ovelhas. Por quê? Porque a mosca vem na orelha da ovelha e põe ali umas larvas. Aquelas larvas vão crescendo, entra pela orelha da ovelha e a ovelha fica louca com a presença daqueles bichos. Irmãos, quantas vezes Satanás coloca uns pensamentos horríveis na nossa cabeça, pensamento de suicídio, pensamentos de luxúria, pensamentos de vaidade, e a gente fica numa situação precisando realmente desse óleo. Então o óleo, essa mistura do óleo de oliva com linhaça, preparado, botava. Quando a mosca vinha passando, vinha voando sobre a cabeça da ovelha, sentia aquele cheiro ruim e vazava. As ovelhas eram protegidas pelo óleo. E nossa mente é protegida pelo Espírito Santo, pelo óleo do Espírito Santo. Satanás não tem que colocar nada ruim na nossa cabeça. O Senhor cuida de nós, afastando o maligno. Perdeu, o inimigo perdeu. Não vem querer retomar porque perdeu. Amém, irmãos? Nós temos que dizer para o inimigo assim: perdeu, perdeu, eu tenho um novo Senhor, Jesus é o meu Senhor. E eu termino dizendo que o Senhor cuida de nós, cuida de mim, trazendo-nos esperança. Trazendo esperança. Veja o versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Minha filha caçula me ligou aí pelo mês de abril, e disse: pai, tive um sonho com o senhor, que o senhor se afastou um pouquinho da minha mãe, foi para um lugar assim, perto de uma praia, tinham muitas pedras, e vieram assaltar o senhor, e o senhor veio a óbito. Eu escutei isso que a minha filha me falou, depois eu escrevi para ela no Zap. Disse: minha filha, eu sirvo ao Deus vivo há 60 anos, o meu final não vai ser assim. E se Satanás está falando isso, o seu final não vai ser assim. O que Satanás faz? A pessoa tem um sonho de coisa ruim para colocar medo no coração dos nossos filhos, colocar medo no coração, na mente dos nossos netos, para colocar medo no coração da família. Mas a palavra, o Senhor cuida de nós, trazendo-nos esperança. Nós vamos cantar. Eu gostaria que Joyce, pastora Joyce e Jonatas, que são essas preciosidades da nossa igreja, na área da música também. Que felicidade ser pastoreado pelo Deus Filho, pelo Deus Espírito Santo, pelo Deus Pai. O bom pastor, o Senhor Jesus, que pôs a sua vida pelas ovelhas, ele continua a procurar a ovelha perdida. E você é uma ovelha perdida. Se você é uma ovelha perdida, Jesus quer te achar hoje. Você que nos acompanha através da internet, deste culto, Jesus quer te
achar hoje, você que se perdeu, você que se desgarrou do rebanho do Senhor. Há ovelhas que também vivem perigosamente. Tem gente que gosta de viver perigosamente. E vão se afastando do aprisco. É hora de voltar para o aprisco. É hora de voltar, porque o Senhor cuida de nós. Pastora Joyce, onde está? Preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Vamos dizer: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não há direção, se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Deus cuida